Eu sou o Luiz Nobre, o Leão Lobo da internet. Hoje eu vou falar de um assunto que tipicamente eu não costumo abordar aqui no canal, mas estão pedindo tanto e tem conexões com outras histórias que eu já comentei aqui no canal, que fica impossível não falar sobre o assunto. Vamos falar sobre os ataques racistas sofridos pelo Vini Júnior, jogador do Real Madrid, nesse fim de semana agora, jogando contra o Valência, e os desdobramentos desse debate que conectam com aquela história lá do Léo Lins que a gente acabou de debater aqui no canal. Vamos lá. No fim de semana, numa partida entre o Real Madrid e o Valência, essas cenas aconteceram no campo. A torcida do Valência estava xingando o Vini Júnior de mono, que é a palavra espanhola para macaco. É uma coisa já comum, infelizmente, no futebol espanhol. Não é a primeira vez que o jogador é vítima de racismo. Há algum tempo pinduraram até mesmo um boneco, né, com a camisa do Vini pendurada pelo pescoço com a corda num viaduto. A torcida da Espanha tem esse hábito extremamente lamentável. A despeito do que alguns dirigentes de clubes dizem, é muito normalizado o racismo lá. Nesse jogo em questão, a torcida estava chamando o Vini Júnior de mono, e aí o jogador intercedeu ao árbitro para que parasse a partida, para que fosse identificado os torcedores que estavam fazendo aquilo. Começou a maior confusão no campo nesse momento, e o Vini Júnior, que era vítima da situação, acabou tomando um mata-leão de um jogador do outro time. Sendo o Vini brasileiro, esse é um caso de racismo que é raro hoje em dia, mas foi unanimidade nas redes sociais brasileiras. Estava todo mundo prestando lá solidariedade pro Vini. Tinha muitas pessoas que têm um contato mais próximo com a comunidade espanhola, gente que mora ou morou lá, relatando as suas próprias histórias de assédio baseado em racismo que sofreram lá ou que viram de pessoas próximas sofrendo. A impressão que eu tive é que, infelizmente, na Europa, especificamente na Espanha, racismo é bastante normalizado. Algo que o presidente da Liga, La Liga, é bem confuso se referir ao nome dessa instituição, porque usam a expressão La Liga para se referir a ela, mas falando em português, inevitavelmente a gente vai falar a La Liga, o que é uma redundância. Mas enfim, o presidente da La Liga, Javier Tebas, acha que isso não existe. Ele fez uma declaração dizendo que nem a Espanha nem a La Liga são racistas. Faz sentido que um cara que se afiliou a partido fascista na sua juventude e em 2019 apoiou o Vox, que é o partido ultranacionalista de extrema-direita, ele votou nos caras. Faz bastante sentido que um cara com esse perfil não ache que o que aconteceu com o Vini Júnior seja racismo. A situação está começando a adquirir tons de incidente internacional, porque o Itamaraty convocou a embaixadora espanhola a ir prestar satisfações sobre isso. O próprio presidente Lula prestou solidariedade para o jogador e também condenou os atos de racismo. Então, tá indo um pouco além daquela coisa do é um negócio que acontece no futebol e tá expandindo para uma esfera, na verdade, tão grande que até eu, uma pessoa que não acompanha o vai e vem das notícias de futebol, tá acompanhando esse caso. Agora, embora pareça unanimidade completa que o que aconteceu com o Vinícius Júnior é racismo, é deplorável, não deveria ser aceito ou normalizado na sociedade, essa postura, no entanto, parece contradizer as opiniões de algumas pessoas no que tange ao que seria o limite da expressão, do limite da liberdade de expressão. Porque recentemente, como eu já falei, eu fiz um vídeo falando sobre o assunto do comediante Léo Lins, que fez um especial pro YouTube chamado Perturbador, com várias piadas racistas, e que foi punido pela justiça. O especial foi removido do YouTube e gerou todo um debate ainda está rolando, na verdade, na internet, sobre qual seria o limite do humor. Uma pessoa que eu vi aparecendo para se pronunciar em defesa do Vini Júnior foi o Kim Kataguiri, deputado lá pelo MBL. E eu concordo com a visão do Kim, que isso não deve ser permitido, não deve ser normalizado, e todos nós precisamos, unanimemente, ser contra esse tipo de normalização, de agressão racista dessa maneira. Só que me parece que a postura do Kim diverge um pouco de como ele encarou o que aconteceu em relação ao Léo Lins. O Kim e pessoas que pensam como ele parecem achar que se o que está sendo dito é dentro de um contexto de comédia, de piada, de zoeira, de brincadeira, não é sério, então não deveria existir um limite para o que as pessoas falam, por mais que isso ofenda outras pessoas. Para mim, não é imensamente diferente do argumento que esses torcedores racistas dariam. Até a minha última leitura sobre o assunto, eu vi que 7 pessoas já foram presas, tinha muito mais gente fazendo esse tipo de coisa, talvez muito mais serão. Então eu tenho convicção plena de que esses caras, quando forem pegos pela justiça e tiverem que responder pelo que fizeram, vão falar que estavam brincando, que é só brincadeira, que não é para ser levado a sério, que alguns diriam talvez que é parte da cultura do futebol. Eu já ouvi esse tipo de coisa também.
E aí eu te pergunto, qual é a diferença, fundamentalmente falando, disso e um cara que faz uma piada racista e diz, não, mas é só uma piada. Eu não vejo uma imensa diferença. Me parece que a justificativa para normalizar, para permitir aquilo, é a mesma. Olha, como eu não estou falando sério, você tem que tolerar isso. E não acho que é um valor muito bom para a gente praticar, tá entendendo? Algumas pessoas se revoltaram quando alguns, eu não fui o único a traçar esse paralelo, mas muitas pessoas se revoltaram, porque falaram o seguinte, olha, mas é completamente diferente. Porque um aconteceu no estádio e outro num teatro. As pessoas estão pagando para ir ver o Léo Lins contar aquelas piadas. Enquanto o cara está no estádio, não está pagando para ouvir xingamentos racistas. O Léo Lins está tentando, pelo menos, contar uma piada. Está um contexto de comédia. E os caras lá estão torcendo para um jogo de futebol. É diferente. E beleza, eu vou considerar que nenhuma comparação vai ser 100%. Sempre você vai achar pontos de divergência que você pode falar. Não é exatamente a mesma coisa. Tudo bem. Só que, na minha opinião, a retórica é a mesma. A tentativa de normalizar por meio de dizer é só uma piada, é só uma brincadeira, eu devo ter o direito, parece ser o que está sendo dito implicitamente, de falar o que eu quiser, contanto que seja uma brincadeira. E eu não sei se eu concordo com isso. Eu acho que certas coisas a gente não deve aceitar, nem que seja brincadeira. Esse escudo de dizer que o que foi dito de ofensivo, e dependendo das circunstâncias, até não só ofensivo, mas criminoso, dizer que foi uma piada, brincadeira, sempre é a desculpa usada por bullies, é sempre a desculpa usada por racistas, quando são pegos no ato. Vão dizer que era só piada, era brincadeira, zoeira, você está se doendo demais, vocês agora são tudo mimimi. Não soa familiar esses argumentos? Eu sou nordestino, eu já vi muita piada maldosa às custas de nordestinos. E se eu me ofendo, se eu falo alguma coisa, se eu rebato de qualquer maneira, a resposta que eu ouvi é exatamente essa. Tá vendo como meio que parece existir um padrão? De dizer, não, mas era só uma brincadeira, era só uma piada, é o escudo usado. Eu concordo que um comediante num palco e um torcedor num estádio não são diretamente relacionáveis, mas quando os dois estão dando mais ou menos a mesma retórica para justificar o que estão fazendo, eu me pergunto qual é fundamentalmente a diferença. Eu achei que ninguém seria favorável ou passaria pano da forma como os espanhóis vão passar para isso. Aparentemente é muito comum essa cultura de racismo na Espanha, é um negócio bem triste. Só que eu fiquei surpreso em descobrir que pelo menos um brasileiro passou pano para isso, o Gabriel Paulista, que é zagueiro do Valência, que tem um histórico de animosidade com o Vinícius, postou uma espécie de celebração do Valência, postou lá uma foto do Metsala, que é o nome do estádio, e, né, eu entendo o cara que é jogador do time, tá lá postando alguma coisa que eleve o seu time, mas acontecendo no mesmo dia dessa agressão, né, contra o Vinícius, e conhecendo o histórico de rivalidade entre os dois, foi um pouco estranho. Quando foram criticá-lo por isso, ele foi lá e disse que não, na verdade não estavam chamando ele de mono, estavam chamando ele de tonto, que é é um gaslighting bastante óbvio, mano. Eu não falo espanhol, mas ouvindo o áudio do vídeo, onde o Vinícius está sendo xingado, é bem claro que estão chamando ele de mono. Então é estranho. Enfim, eu acho que é isso que a gente tem no momento. Como eu falei, é uma treta de futebol que saiu da bolha do futebol, alcançou pessoas que não acompanham o futebol, está evoluindo para uma mini crise diplomática entre o Brasil e a Espanha e reacendeu mais uma vez o debate sobre o limite do humor, da piadinha, do meme, da zoeira. Se os caras que xingaram o Vini alegam que é só piada e você que concorda comigo diz que não, isso não justifica, isso não deve ser uma justificativa válida para normalização, para permissão de que isso se prolongue. Não é a mesma coisa que comediante racista alega, que é só uma piada, que, a meu ver é, mas vai lá, me convença de que eu estou errado. Se você gostou desse vídeo, venha gravar ele comigo. Ok, eu vou desligar tudo sem querer. Eu tô aqui ao vivo, chat, dá um oi pra galera aí, deixa eu puxar aqui os cabos. Não vai aparecer. Eu tô aqui ao vivo nesse exato momento gravando esse vídeo com a ajuda da galera do chat. Se você gostaria de ver como é que são os erros de gravação, ver o vídeo antes dele sair, comentar em tempo real aqui no chat, é só ir lá na Twitch. Eu não tenho um horário específico, eu vou depois bolar uma agenda direitinho de que horários eu apareço lá pra você acompanhar. Valeu, pessoal! Vou ficando por aqui e até a próxima. O foda é que eu vou levantar pra fechar aqui a porta, os caras falando da minha bunda aqui, mano, no chat. Se fosse mulher, pelo menos, mas é bando de macho falando da minha bunda, pelo amor de Deus. Deixa eu parar aqui o vídeo.